Oi, meus amores! Sejam bem-vindos a mais uma aula, nossa aula 4, como calcular o Prolabore. Finalmente, né, vocês entenderam, né, o que é essa palavra Prolabore na aula anterior e agora chegou o momento da gente colocar esse conceito em prática e finalmente aprender a calcular e reconhecer, né, você que trabalha aí no seu negócio e merece ser remunerada por isso. Afinal, você não é uma voluntária, tá? Você é o coração da sua empresa. Mas antes da gente realmente vir para a prática, né, e aprender a calcular o seu Prolabore, por quê? Vamos fazer essa pergunta, né? Por que calcular o Prolabore? É muito importante saber fazer esse cálculo porque você vai separar o dinheiro da empresa e o seu dinheiro, porque sim, não é o mesmo dinheiro. Precisa fazer essa separação. Você vai começar a ter metas claras do quanto a sua empresa precisa faturar, porque todo o preço do seu produto dentro ali tem embutido o valor do Prolabore, tá bom? Que é diluído em cada produto e a gente vai aprender isso na prática. E você vai se sentir muito mais segura na hora de retirar dinheiro lá do seu caixa, porque você vai ter a certeza de que todos os seus produtos estão sendo precificados da forma correta. Então você não vai ficar mais com medo de ficar com o caixa zerado, porque agora sim você sabe precificar e principalmente sabe calcular o seu Prolabore. Então vem para cá. Bom, meus amores, então vamos lá. Aqui eu tô com um caderninho que está disponível para vocês, o PDF, na primeira aula, tá bom? Na descrição da primeira aula. E eu vou usar ele para a gente poder fazer aqui a prática. E eu vou utilizar um piloto, que é para ficar bem evidente aqui o que eu estou escrevendo para vocês, tá bom? Então, a primeira coisa que eu quero que vocês pensem é que vocês reflitam quanto que vocês desejam ganhar. Mas é óbvio que nesse momento vocês precisam ter o pé no chão, tá bom? Vocês precisam saber em que momento vocês estão na empresa de vocês, quanto que vocês já faturam, quanto que vocês vendem, porque 20 mil reais todo mundo quer conseguir ganhar. Mas você tem que saber se você pode ganhar esse valor já, tá bom? Então, vamos começar pensando. Tudo que eu estou colocando aqui é uma simulação, só para a gente aprender, tá? Então, eu vou colocar o valor aqui. Tá falhando. Tem que ser uma canetinha preta. Tive que trocar aqui, ó, porque aquele outro piloto não estava funcionando. Peguei uma canetinha da minha filha. Então, a gente vai trabalhar com um Prolabore de R$ 1.500, tá? Se eu não me engano, o salário mínimo tá por aí hoje. E aí, você também precisa saber quantos dias no mês você vai trabalhar. Aqui, por exemplo, a gente trabalha, né, ou costuma trabalhar 22 dias, que é de segunda a sexta-feira. Tem gente que trabalha de segunda a sábado, que aí seriam 26 dias. Obviamente que a gente sabe que também, dependendo da realidade que tiver o nosso negócio, das encomendas que tiver, a gente acaba trabalhando 30 dias. Mas a gente precisa colocar aqui o que você gostaria de trabalhar no seu negócio. Quais são os dias que você vai efetivamente trabalhar. Então, a gente vai colocar aqui, ó, igual o pro labore. A letra vocês ignoram, tá bom? Eu não tenho a letra bonita. 22 dias, que é a quantidade de dias que a gente vai trabalhar, tá bom? E aí, o que que você vai precisar fazer? A sua primeira conta aqui. Você vai pegar 1.500, que é aí o valor inicial que você deseja ganhar, vai dividir pela quantidade de dias que você decidiu que vai trabalhar, 22 dias, que vai ser igual, e aí você vai precisar de um suporte chamado calculadora, meus amores. Exatamente. A gente vai colocar aqui, ó, 1.500 dividido por 22 dias, que vai ser igual 68,18.
tá? Então, o seu dia trabalhado, ele vai valer R$ 68,18, tá? Só que a gente vai precisar diluir isso cada vez mais. E para diluir esse valor aqui, o seu dia trabalhado, você vai precisar saber quantas horas no dia você vai trabalhar. Então, vamos colocar aqui 8 horas, que é a quantidade de horas aí universal, né, atualmente, de 8 a 9 horas. 8 horas que você vai trabalhar no dia. Aí a gente vai fazer outra continha. Você vai pegar esse valor aqui, R$ 68,18, que é o valor do seu dia. Então vamos colocar aqui outra continha. R$ 68,18 dividido pela quantidade de horas que você vai trabalhar, que a gente colocou 8 horas. Que vai ser igual, vamos fazer outra continha aqui na nossa calculadora. 68,18 dividido por 8 horas. Que deu R$ 8,52, tá bom? Coloca aqui, ó. R$ 8,52. Agora você já sabe quanto que é o seu Prolabore, a quantidade de dias que você vai trabalhar, quanto que custa o seu dia e quanto que custa a sua hora. Ok, agora como que a gente vai colocar isso daqui no seu produto? E é nessa parte aqui que você vai precisar diluir isso em cada produto que você tem no seu ateliê, tá? Aqui eu vou colocar um como exemplo, mas em cada produto que você for precificar, você vai precisar fazer exatamente a mesma coisa em cada produto, tá? Porque no valor final de venda do seu produto, o custo do seu Prolabore precisa estar lá, tá bom? Então eu vou colocar aqui como exemplo uma agenda, tá bom? E para fazer uma agenda, a gente vai precisar saber, dentro de 1 hora, quantas agendas eu consigo fazer. Existem produtos que você consegue fazer só um, por exemplo. Você faz um produto por hora. Mas uma agenda, eu calculo aqui que a gente faça em 30 minutos. Tá? Aí você vai pegar o valor da sua hora, que é R$ 8,52, e vai dividir por 2, né? E por que 2? Porque em 1 hora tem 60 minutos, correto? Então você consegue fazer 2 agendas em 1 hora, porque você leva 30 minutos para fazer uma agenda. Aí você vai fazer outra continha aqui. R$ 8,52 dividido por 2, que dá R$ 4,26. Prontinho, meus amores. Chegamos no valor final do seu Prolabore que você vai embutir em cada agenda que você fizer, tá bom? Então, depois que você fizer cada etapa desse cálculo aqui, tá bom? Vai refletir pensando quanto que você deseja ganhar, porém com o pé no chão, da atual situação, do atual momento do seu negócio. Você vai colocar a quantidade de dias que você trabalha, vai dividir o valor do seu Prolabore pela quantidade de dias, você vai achar o valor do seu dia, tá bom? Do seu dia trabalhado. Depois você vai dividir pela quantidade de horas que você trabalha. E aí você vai achar o valor da sua hora. Feito isso, você vai precisar diluir isso em cada produto que tem no seu ateliê, tá? Que tem no seu catálogo. E aqui está o exemplo de uma agenda. Em 30 minutos eu faço uma agenda. Então eu peguei o valor da minha hora, dividi por 2, porque em 1 hora eu consigo fazer 2 agendas. Deu R$ 4,26. Esse daqui é o valor que eu vou precisar colocar no custo de cada agenda para eu chegar no meu valor de venda. Tá bom, meus amores? E é assim que se calcula o Prolabore. Chegamos ao fim dessa aula, uma aula muito importante, e agora você já tem muito mais firmeza, muito mais consciência na hora de precificar o seu produto,
sabendo que é muito importante colocar o seu Prolabore, né? Lembrar de você, que afinal, como eu falei, você é o coração do seu negócio. E agora você já sabe precificar o seu Prolabore. E na próxima aula você vai aprender a calcular, né, e conhecer todos os tipos de custos que envolvem o seu produto e a calcular tudo certinho. Então eu te vejo na próxima aula.